Olá, gente. Continuando a aula de arquiteturas reativas e arquiteturas híbridas, eu vou agora para a parte 2, para falar especificamente das arquiteturas híbridas. Bem, essas arquiteturas elas combinam o comportamento reativo, que é similar ao das arquiteturas reativas que a gente viu antes. É algum comportamento que decide de uma maneira computacionalmente simples o que fazer a partir de uma percepção. Combina isso com um comportamento proativo, que é um comportamento que se antecipa a algo no futuro, é o que acontece no agente de planejamento, no agente BDI em especial. Então as arquiteturas híbridas combinam essas duas coisas, certo? Ela vai ter isso em subsistemas separados, portanto tem alguma parte dela que pode escolher uma ação de forma mais reativa, uma decisão mais simples, que não é representado por meio de lógica ou coisa similar, não é. É algo mais simples, mais direto, da percepção para a escolha da ação. Com algum comportamento proativo que pode ser mais complexo e pode decidir algo para o futuro, fazer algo como um planejamento, algo assim. E esses subsistemas são organizados em camadas que interagem entre si. Vai ter pelo menos duas para ter esses dois comportamentos aqui, essas duas formas de raciocinar e de decidir, mas pode ter mais. Bem, o livro do Wooldridge apresenta três formatações de um sistema híbrido, de uma arquitetura híbrida. Aqui vem as entradas de percepções, certo? Ele passa para todas as camadas dessas percepções, todas elas dão uma saída, e aí ele vai decidir qual é a saída, qual é a ação de saída que vai ser executada dentre as que foram propostas pelas várias camadas. Eu sei que isso lembra a arquitetura subsumption, mas aqui a ideia é que tem alguma camada que pode ser reativa como naquela arquitetura, mas tem alguma outra camada que é mais complexa, é mais proativa, ela pode fazer algo como um planejamento, por exemplo, pode ter uma base de conhecimento com lógica, algo assim, mais complexo, certo? E essa decisão da ação, bem, vai variar com cada sistema e vai ser a parte, talvez assim, mais complexa de se resolver no sistema. Como é que ele escolhe a ação se ele tem várias camadas que propõem ações diferentes? Então, a ideia é de ser algo mais complexo do que na arquitetura subsumption. Essa decisão também, além de ter camada mais complexa. Pode ser algo vertical, pode ser vertical de uma passagem, ele recebe a percepção numa camada e depois decide a saída, ou algo vertical de duas passagens, que ele passa por todas as camadas, a entrada de percepções, né? Vai progressivamente passando pelas camadas, podendo ser acrescentadas informações nesse processo, né? Depois elas voltam com alguma decisão de ação que vai sendo refinada, alterada pelas camadas sucessivamente até ele dar a saída, certo? Então, esse aqui é de duas passagens, esse é de uma passagem, ambas são verticais e esse aqui é um esquema horizontal. O sistema com camadas horizontais, cada camada está conectada às percepções, eu já mostrei, e aos atuadores que fazem as ações. Ele precisa de um módulo mediador para escolher a ação. Eu cheguei a mostrar lá na figura, né? O módulo mediador vai decidir aqui entre as várias possíveis ações qual vai ser feita. O problema é que se você tem N camadas, cada uma delas propõe M ações, veja, eu tenho M possíveis ações aqui, M possíveis ações aqui, M aqui, M aqui. As combinações de possibilidades aqui dá M vezes M vezes M, N vezes, né? Então dá M elevado a N. M elevado a N possíveis situações, possíveis combinações de ações que precisam ser consideradas e vão precisar ser tratadas por esse mediador. Então essa vai ser uma dificuldade do sistema com camadas horizontais. Um exemplo de arquitetura com camada horizontal é a arquitetura Turing Machine, não é máquina de Turing não. A tradução seria mais máquina de turismo,
brincando um pouco com a ideia de com a pronúncia que é semelhante, né, ao do nome Turing. Então ele tem essas camadas aqui, ó. Tem uma camada reativa, que é para dar respostas imediatas, como aquela situação de desviar de obstáculos. Tem uma camada de planejamento, olha só, é um comportamento, como eu falei, proativo, que já se antecipa, que faz algo para o futuro. Mas nesse caso, é para situações rotineiras. Ele tem uma biblioteca de esquemas de planos, que assim, aparentemente são planos parcialmente construídos já, certo? De acordo com o objetivo. Então ele vai escolher um plano dentro dessa biblioteca. E esses planos podem ser hierárquicos, de maneira que uma parte dele pode ser depois planejada separadamente, no segundo momento. Então essa é como funciona a camada de planejamento da Turing Machine, mas eu quero mais que vocês entendam a ideia de uma arquitetura híbrida, certo? Tem uma camada reativa, tem uma camada de planejamento, que podia ser de outra forma, podia ser baseado em lógica e fazer todo um cálculo lógico aí, todo um processo de inferência lógica. Tem uma camada também de modelagem, que representa as entidades do mundo, representa o que existe no mundo, certo? Talvez a gente tenha passado por vários pontos de um mapa e visto várias coisas, e ele pode ir alimentando essa camada de modelagem com essas informações. E no caso da Turing Machine, ela vai prever conflitos entre agentes e vai gerar novos objetivos com base no que ele conhece do mundo. E tem um subsistema de controle que ele interfere aqui, ó, nas percepções, em como elas são passadas para as camadas, e interfere aqui nas ações, em qual ação vai ser escolhida, porque cada camada aqui pode sugerir alguma ação. Eu não sei se a camada de modelagem chega a sugerir ação, mas ela interfere na escolha das ações. Então o subsistema de controle é que vai fazer essa interação entre as camadas. Ele vai decidir qual delas deve ter o controle e pode suprimir algumas informações, pode bloquear ações, certo? Aparentemente a camada de modelagem pode sim executar a ação. Mas o que eu quero mostrar aqui é essa é uma arquitetura horizontal e que nesse tipo de arquitetura você precisa ter um controle, ter um mediador aqui, nesse caso é o subsistema de controle. Mediador para decidir qual camada vai entrar em ação. Não é um esquema tão simples quanto o da arquitetura de subsumption. É algum sistema de controle mais elaborado. Agora, um sistema híbrido com camadas verticais, as percepções entram em uma só camada, as ações saem também de uma só camada. Aí evita aquele problema de precisar pensar e construir um mediador. Agora, as conexões entre as camadas podem ser diversas, e eu já mostrei uma figura, né, com duas formas aqui, ó. Essas são verticais. A percepção entra numa camada só, a ação entra numa camada só, sai de uma camada só. A percepção entra numa camada só, a ação sai de uma camada só. Agora, estão organizadas diferentes, né, de formas diferentes. Essa aqui é de uma passagem, essa é de duas passagens. Mas o importante na vertical é isso. A percepção entra em uma camada, a ação sai de uma camada só, então não precisa de mediador. Agora a gente vai ver uma arquitetura específica chamada Interrupt, que é vertical, certo? Então ela tem camadas para um comportamento reativo, tem camadas de planejamento, é aqui que está a característica híbrida, certo? E tem também uma camada de cooperação. Cada camada tem uma base de conhecimento associada. Essa camada de cooperação está associada a um conhecimento social. Então a ideia aqui é de cooperação com outros agentes. A camada de planejamento está associada com conhecimento de planejamento. A camada mais reativa, né? A camada de behavior está associada a um modelo do mundo, certo? E as informações passam aqui nessa direção das setas. E essa camada de interface com o mundo é que vai
começar o processo, quando recebe as percepções, isso passa aqui, depois as informações entre as camadas desce para a interface do mundo realizar a ação. Então é um sistema vertical de duas passadas, de duas passagens assim, da informação. Pode ter uma ativação bottom-up, de baixo para cima, aqui, ó, que acontece quando uma camada não é competente para lidar com a situação. Então a camada behavior, que seria a camada reativa, diz assim: eu não estou preparada para lidar com essa informação. Aí ela pode ativar para cima a camada de planejamento. A camada de planejamento pode dizer: não estou preparada, ela ativa para cima a camada de cooperação. É assim que funciona. Tem uma ativação top-down, que é quando uma camada de cima faz uso de facilidades da camada inferior. Então a camada de cooperação pode dizer assim: planeje uma coisa aqui para mim. Ela planeja mais uma coisa, e assim ela usa a camada de baixo para atingir algum objetivo. Isso depois vai progressivamente descer para virar uma ação que vai ser realizada no mundo, certo? Então são duas arquiteturas híbridas que a gente viu de exemplo, uma horizontal e uma vertical, só para vocês terem ideia de como elas são, mas a essência é ter uma camada reativa e uma camada de planejamento juntas, tá? Então, só para ajudar a pensar assim, como essas arquiteturas se relacionam entre si. Na robótica, que como eu falei, caminha um pouco em paralelo com os estudos da inteligência artificial, tem interações, tem frequentes, mas existem materiais da robótica que dividem de uma maneira meio diferente essas várias arquiteturas. Então, no Wikipedia a gente vê aqui os paradigmas da robótica, né? De sistemas para controlar um robô. Tem um paradigma deliberativo, ou hierárquico, que é uma sequenciazinha perceber, né, informações do mundo por meio de sensores, planejar, agir. Depois que ele faz as ações planejadas, ele volta e repete esse ciclo. No reativo é mais direto, ó. Ele pega uma percepção, age. Isso vai gerar uma nova percepção e ele age de novo. É um processo mais simples aqui de decisão. Simples computacionalmente e simples também conceitualmente. É uma coisa menos sofisticada. Possivelmente formado por agregação de vários comportamentos, né? É o caso daquela arquitetura subsumption. E tem o sistema híbrido, que aí ele mistura essas três coisas, como agir, planejar e perceber o mundo, certo? Com interações aqui múltiplas entre esses três. Então essa é a ideia do híbrido. Essa é uma classificação usada na robótica, mas fica um pouco difícil encaixar. A gente viu arquiteturas que nem sempre são associadas à robótica. Então, por exemplo, a arquitetura BDI, certo? Fica difícil encaixar nesse esquema, mas ajuda a entender o híbrido em especial, tá? Mas essa é uma classificação da robótica um pouquinho diferente das que eu já apresentei na disciplina. Então o BDI fica meio difícil de encaixar aí. Mas o BDI acaba tendo uma característica um pouco daqui, apesar dele não ser tão híbrido. Bem, é difícil criar uma classificação única e geral, certo? Então, isso é só para ajudar a pensar como essas arquiteturas diferem entre si, certo? Então, análise das arquiteturas híbridas. Vantagem: você pode pensar mais facilmente assim em comportamentos reativos que são importantes para o seu agente e comportamentos que precisam ser mais elaborados por meio de planejamento. Você faz essa decomposição de maneira mais natural e aí você vai combinar as duas coisas sem ter que fazer tudo seguindo uma mesma filosofia, né? Um mesmo paradigma. Então é bom você poder combinar isso numa arquitetura só, sem forçar uma coisa que é mais fácil de fazer planejando, você forçar isso a funcionar reativo e vice-versa. Não precisa. Na híbrida você tem as duas coisas juntas, trabalhando juntas. Desvantagem: a falta de clareza semântica comparada com agentes lógicos. Então a falta do significado, de entendimento. Acho que isso aqui se refere
Acho que isso aqui se refere a uma perda de uma vantagem que existe nos agentes lógicos, que é o conhecimento que está lá explica tudo que o agente faz. Mas na arquitetura híbrida ele vai ter coisa que não é explicado, certo? Pelo conhecimento, pela base de conhecimento que está lá. Ele até pode ter um componente baseado em lógica, que planeja, por exemplo. Mas tem outra parte que não é baseada em lógica, então fica mais difícil de manter assim a explicabilidade, uma clareza semântica do comportamento dele. Bem, e a interação entre as camadas pode ser um problema difícil, como a gente já viu, né? Com camadas verticais fica mais simples, mas ainda assim eu acho difícil de pensar o agente, de como essas camadas interagem, mesmo na abordagem vertical. Então tudo isso resulta em uma dificuldade maior de projetar o agente. É uma dificuldade maior. Várias possibilidades de arquiteturas híbridas. Tá bem? É isso. E encerramos. Até a próxima aula, gente.